Bom, então vamos fazer aqui um exercício mais elaborado, tá? A ideia aqui é a gente exercitar essa parte de encapsulamento, interfaces, né? Entender melhor como fazer isso dentro da orientação a objetos. E aí a ideia é fazer um pequeno jogo aqui onde parte da execução possa ser trocada, tá? Então é um jogo simples, né? A ideia é que seja apresentado para o jogador uma palavra com as letras embaralhadas e aí ele tem que adivinhar a palavra correta, né? A gente vai ter uma lista de palavras que a gente vai botar no próprio código, né? No caso real a gente faria ler de um arquivo externo, tá? A gente vai dar uma simplificada aqui para não ficar muito maçante. Né? A gente vai usar aí essa classe scanner, né? A gente volta aqui para pegar o bizu, né? De como é que faz, mas aqui, ó, basicamente a gente cria o scanner, né? E usa esse método nextLine, né? Tá? Para recuperar o que o usuário está digitando no console, tá? O jogo ele tem que ter os seguintes componentes, né? Então ele tem que ter uma classe principal, né? Que é onde vai ter o método main, vai rodar, certo? A ideia é que só essa classe aqui principal ela possa ler, né? Do console, até mesmo porque depois se a gente quiser pegar esse jogo e colocar com uma interface gráfica a gente consegue, né? A gente vai ter um banco de palavras onde vão ter aquelas palavras, né? Vamos ter um embaralhador que vai ser responsável por misturar as letras, né? Vamos ter uma fábrica de embaralhadores que vai retornar qual embaralhador a gente tem que usar. A mecânica do jogo, que é uma classe que representa o andamento do jogo, né? Tipo, se o jogo terminou, não terminou, né? Por exemplo, eu posso ter mecânicas diferentes. Por exemplo, o cara tenta acertar a palavra até errar, né? Ou ele joga 5 palavras, independente de acertar ou errar qualquer uma delas, né? Então, e aí a fábrica mecânica do jogo que cria, né, uma dada mecânica, né? Vamos tentar pelo menos criar pelo menos duas implementações de cada uma aqui para a gente ver que a gente pode intercambiar elas aqui, né? Então essa classe principal ela vai pegar lá a mecânica do jogo, da fábrica, né? Vai pegar aqui também os embaralhadores da fábrica, né? E a ideia é que essa principal ela não dependa, né? Certo? De nenhuma implementação concreta, né? Tanto de embaralhador quanto da mecânica do jogo. Né? Então, uns exemplos aqui de embaralhador que a gente pode fazer, como inverter string, permutar, trocar letra, né? E a mecânica do jogo aqui, ó, quando que ele termina, né? Quantas tentativas, né? De repente, se o cara pode errar, se ele pode tentar de novo, né? Isso tudo aí vai depender ali do como é que fala? Dessa mecânica aqui, tá? Então, ó, uma questão aqui, ó, a gente que tem que definir as interfaces, tá? A gente vai ver como que a gente vai definir cada um, né? Então, por exemplo, ó, eu preciso saber da mecânica se o jogo acabou ou não. Então, por exemplo, eu devo colocar um método lá para me dizer aquilo, tá? Então, tá? Então, por exemplo, ó, vamos supor que eu queira fazer embaralhadores mais difíceis que os outros, né? E aí, por exemplo, a minha mecânica tenta ir incrementando a dificuldade. Então, por exemplo, recuperar a dificuldade pode ser um método de embaralhador. É a gente que vai definir aqui as interfaces. Não tem nada definido pra gente, né? Tá? Então tem aqui falando dos testes, né? A gente vai fazer alguns testes aqui, principalmente para os embaralhadores. Não vamos fazer aqui completo da forma que está escrito. Então vamos abrir aqui o Eclipse, vamos criar o nosso projeto aqui. Vou chamar aqui de palavras divertidas, né? Sempre tem um nome assim, né? Vamos lá. Então nosso projeto palavras divertidas, né? Eu vou começar criando aqui, ó. Vou começar criando a interface embaralhador, né? Vou criar aqui org.palavrasdivertidas,
certo? Pior que a coisa falar que é divertida é o primeiro passo para você achar que não é, né? Tá? Mas tudo bem. O objetivo não é ser divertido, é vocês aprenderem a orientação a objetos melhor aqui. Então vamos lá, estou criando aqui a interface embaralhador, certo? Ela recebe uma string, ela vai ter aqui o método embaralhar, certo? E vai receber aqui uma string também. Aqui, ó, palavra. Certo? Então, a princípio, a minha interface embaralhador vai ter esse método aqui, tá? Então, eu vou vir aqui, vou criar aqui uma nova interface. Ó, nova interface não, uma nova classe, certo? Que eu vou chamar aqui de inversor de palavras. O inversor de palavras, ele é um embaralhador, né? Então, eu esqueci de colocar lá, mas a gente pode colocar aqui também, né? Embaralhador. Certo? Ele vai reclamar porque eu tenho que implementar aqui o método embaralhar. Certo? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar vou pegar ali a palavra, eu vou criar aqui uma string, um string builder, né? Que vai acumulando, né? O string builder eu posso ir adicionando pedacinhos, né? New string builder, certo? O resultado aqui vai ser o sb.toString, né? Que ele dá ali a string. Então vamos lá. Aqui eu vou inverter a palavra, né? Então vou fazer um forzinho int i. Vou começar do final, né? Palavras, né? Ponto length. Então pego lá do o tamanho da palavra, né? Começo do final. Então o i ele tem que ser maior do que 0 e aqui eu coloco i++. Em cada um desse eu coloco sb.append, ó, i menos menos, ó, verdade aqui, ó, tô diminuindo, né? Então aqui, ó, palavra ponto char at, né? Como eu tô começando do tamanho da palavra, eu vou pegar aqui o i menos 1, certo? E aí no final o toString ali. Será que está funcionando isso aqui? Não, não quero imprimir o código, eu quero só salvar ele. Né? É ruim quando a gente bate aqui sem querer. Pronto. Então agora eu vou criar aqui um JUnit Test Case. Né? Vou criar aqui um source folder, né? Test. Tá? Ele vai reclamar. Deixa eu criar aqui primeiro, né? Vamos chamar aqui de teste. Aí sim, agora a gente cria aqui um novo JUnit Test Case do JUnit 4. Ele vai reclamar aqui, ó, depois a gente muda lá. Eu vou chamar aqui de teste embaralhadores. Vamos botar tudo aqui. Certo, quero adicionar, né? Ele vai reclamar aqui que não está com o tipo de código, né? A gente adiciona. Agora a gente adiciona aqui o JUnit, pronto. Né? Então aqui, ó, teste inversor, né? Então vamos criar aqui um inversor de palavras.
inversor de palavras. Inversor é igual a new inversor de palavras, certo? E criei aqui no pacote default aqui. Deixa eu criar um pacote aqui, ó, para mover ele para ficar organizado o código, né? Palavras divertidas. Vou mover para cá. Ó. Ó, observa que ele bota o package ali em cima, ó, quando eu movo a classe. Certo? Então vamos pegar aqui, ó, string resultado é igual inv ponto embaralhar. Vou colocar aqui, ó, vou botar o meu nome aqui, Eduardo. Certo? Então assert equals, né, o resultado esperado é o Draude, certo? Então vamos ver se o nosso embaralhador está embaralhando direito. Ok. Roda aí, ó, rodou. Então tá, esse embaralhador aqui está pronto, certo? Então vou criar aqui uma nova classe, certo? Eu vou chamar aqui de troca par ímpar, certo? Então, ó, implements embaralhador, né? Ele vai pedir aqui para botar o método. Que eu vou fazer? Eu vou trocar o par com o ímpar, certo? Então aqui, ó, vou pegar aqui de novo, né, que eu vou começar do zero. E vou até o tamanho da palavra. Certo? Palavra.length. Então, ó, eu vou trocar somente quando o i for par, né? Então, vou fazer, ó, se o i, né, para ver se é par, a gente se vê se o resto, né, na divisão por 2 é igual a 0, certo? Nesse caso, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o append de i menos 1 e em seguida eu vou fazer o append não, o contrário, eu vou fazer o append de i e depois de i menos 1, né? Eu vou estar trocando a ordem ali 2 a 2, certo? I menor aqui, ó. Tranquilo? Então fiz aqui o meu troca par ímpar. Vamos fazer um teste lá para ver se vai estar funcionando direitinho. Então, arroba teste, public void teste troca par ímpar. Certo? Então, vamos lá. Troca par ímpar. Troca é igual a new. Opa, inversor de... Não. Eita. Troca par ímpar. Certo? Então, string resultado, né? Troca ponto embaralhar. Vou usar o meu nome de novo, certo?
Então, como que vai ficar aqui, ó? Assert equals... vamos ver como é que vai ficar, ó. Troca as duas primeiro, vai ficar DE, depois AU, depois DR, e aí o O, como não tem como trocar, ele fica ali no final. Certo? Salva aqui. Roda o teste. Ó, falhou. String index out of bounds exception. Nossa, o que que tá vendo lá? Opa, não é aqui não, é aqui, ó. Ó, aí, ó. Será que... Ah, aqui, ó. Ele tá pegando com 0, ó. Tem que fazer o contrário, ó. Tem que pegar quando for diferente de 0, né? Porque se considerar que ele começa do 0, né? Ele tem que pegar sempre quando é o ímpar, né? Tá, então vou rodar de novo aqui, ó. Agora não deu mais a exceção, ó. Mas se eu olhar aqui, ó, dá pra ver que faltou o O. Certo? Então, ó, e no último aqui eu tô pisando na bola. Certo? Então, deixa eu ver, eu posso... eu posso fazer aqui, ó, else if, né? Então ele só vai entrar aqui se ele não for ali o ímpar, né? Então se eu vou falar aqui, ó, se o i, então, ó, se ele não for ímpar, né? E eu tiver ali na última palavra, na última letra, né? Eu coloco ele aqui também. Será que vai dar certo? Não sei. Também não vou pensar muito, eu vou só rodar o teste. Certo? Nossa senhora. Ó. Não deu certo ainda. Vamos ver aqui, ó. Ah, tem que ser -1 aqui, exato. Viu como é que teste é bom? Eu achei que ia funcionar de verdade. Ah, agora foi. Agora tá trocando. Certo? Vou voltar aqui na minha especificação para ver o que eu tenho que fazer. Ó, eu já fiz aqui o embaralhador. Ó, eu tenho que fazer a fábrica de embaralhadores. Certo? Bom, para organizar melhor o código, eu acho que eu vou fazer assim, ó. Eu vou criar aqui, ó, um novo pacote, certo? E eu vou chamar aqui, ó, de org.palavras divertidas embaralhador, certo? E aí vou deixar tudo que é embaralhador ali, ó, certo? Vou criar então aqui, ó, a fábrica de embaralhador, tá? Fábrica embaralhador, certo? Essa fábrica, ela vai ter aqui um método, ela vai ser estática, né? Eu vou ter aqui vou criar aqui uma lista embaralhadores, né? Deixar até como pública aqui a princípio, tá? Static lista embaralhador, certo? É igual a new arraylist. Então vamos importar aqui.
importa e qual que é o problema? Ah, não botei nome, né? Nossa. Vou chamar aqui de opções. Lá, ele tá reclamando. Não, ainda não reclamou. Ele vai reclamar aqui desse cara aqui, ó. Que ele aqui, esse aqui é só no Java 7. Será que não vai reclamar disso? Ah, aqui, ó. Pronto. Deixa eu aumentar aqui, ó, pra gente poder ver tudo. Tá. Vou voltar. Me incomoda muito. Eu queria simplificar, mas eu não consigo. Tá? Tem que ser privado mesmo. Tá? Eu tenho ali as opções, tá? Eu vou criar um bloco estático aqui que vai colocar ali dentro das opções, né? New inversor de palavras, certo? Opções.add new troca para ímpar. Certo? Então dentro ali ele tem ali as opções que ele tem, tá? Eu poderia, por exemplo, aqui eu não quero que ninguém externo mexa, né? Esse cara aqui, por exemplo, ele poderia ler quais são essas classes, por exemplo, de um arquivo, né? Certo? Mas como a gente não está lidando aqui com os padrões de criação, né? A gente não vai falar disso aqui agora. Tá? Então aqui, ó, também public static embaralhador. Aí aqui ele vai botar aqui, ó, get random. Certo? Então ele vai pegar aqui um embaralhador aleatório. Certo? Então eu vou criar essa, vou pegar aqui, vou fazer assim, ó, random. Tem uma classe random. R igual a new random. Certo? Normalmente ele pede um seed, né? Para ele gerar aleatório. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o system.currentTime, né? Passar o tempo ali para ele sempre variar ali qual que vai ser a semente aqui, ó. Get aqui, ó, eu vou dar um next int que eu vou chamar de referência. Certo? Vou chamar isso. Aí aqui, ó, eu vou pegar o embaralhador. Não precisa. Vou botar aqui, ó, índice, que aí o que eu tenho que fazer? Ali é qualquer inteiro, né? Certo? Eu tenho que pegar ali o dentro do range que eu tenho, né? Certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer referência, pegar o resto pelo opções ponto size. Certo? Então ele vai pegar ali, né, uma das... No caso aqui são dois, ele vai pegar 0 ou 1, de acordo ali com o inteiro. E vai retornar um opções.get, né, índice. Então aí fiz ali a minha fábrica agora de embaralhadores. Eu vou salvar aqui. Muito bem. Então ele pega ali dos embaralhadores que ele tem, ele vai pegar ali um aleatório. Tá? Bom, uma outra coisa que eu tenho que fazer, ó, vou abrir aqui o meu... a especificação aqui, né? Eu tenho que fazer o meu banco de palavras. Né? Então vamos criar aqui um banco de palavras para a gente poder
né, recuperar as palavras dali, tá? Então vamos lá, new é uma nova classe, vamos chamar aqui de banco de palavras. Eu aqui, ó, aí já vou mudar o pacote, eu vou colocar o pacote aqui dados, certo? Vamos lá, public void get next, né? Pegar a próxima palavra. Ó, void não, string. Vou botar um return null aqui só para ele não ficar perturbando. Tá, então eu vou criar aqui um array aqui com várias palavras, tá? Então vamos lá. Palavras, certo? Então, ó, eu gosto de pegar aqui, ó. Vou pegar tudo com uppercase, né? Acho que fica mais fácil. Vou pegar aqui palavras aqui do Senhor dos Anéis, certo? Então vamos botar aqui, ó. Frodo, Gandalf, Legolas, Aragorn, Sauron, Saruman, mais o que? Valfenda, que é o coisa lá, mais o que? Como é que escreve o nome do anão? Gimli? Tá bravo, vou pular esse aqui. Sam, Condado, vou botar aqui, ó, elfo, anão, hobbit, o Gollum, ó, esquecendo aqui do importante aqui. Quantas já tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá bom. Certo? Então vou fazer aqui, ó. Vou pegar. Vou dar um. Pegar aqui da. Pegar aqui mais ou menos a ideia aqui, ó. Só que aqui vai ser palavras, né? Ponto size. Só que aqui é array, então é length, né? Então palavras ponto length, né? E aqui a gente vai fazer aqui, ó, palavras o índice. Bom, então aqui também ele está pegando uma palavra aleatória, tá? Bom, então já criei aqui o meu banco de palavras. Eu já criei aqui o meu embaralhador, certo? Tá faltando agora eu criar o meu principal. O principal, cadê aqui, ó? Uma nova classe, né? Vou colocar aqui, ó, principal. Vou colocar aqui o método main, né? Certo? Então, é aqui que ele vai fazer o jogo acontecer, certo? Então ele vai pegar aqui
o banco de palavras, né? Banco. Não, esse aqui eu acho que eu vou deixar pra mecânica do jogo fazer, né? Então vamos começar o jogo aqui, ó. Né? A gente põe os asteriscos assim, né? Põe uma coisinha assim. Bem-vindo ao Palavras Divertidas. Certo? Eu vou considerar aqui, certo, que eu vou ter mecânica do jogo, certo? A princípio eu vou deixar ele igual a null aqui, tá? Esse cara não existe ainda. Então eu vou clicar aqui, ó. Ele falou, você quer criar uma classe, quer criar uma interface? Eu vou criar aqui a interface mecânica do jogo dentro do pacote aqui, ó, mecânica. E aí, à medida que eu for precisando de alguma coisa aqui, eu vou acrescentando métodos lá. Certo? Então, eu vou dar uns barra N aqui, ó. Eu nunca sei se o barra tá do lado certo, né? Mas se der errado aqui, eu vou saber. Então, bem-vindo ao Palavras Divertidas, né? Aqui, ó, vamos fazer o sysout aqui de novo. Você vai jogar no modo aqui, ó, mecânica ponto get nome, né? Eu quero que ele tenha, cada tipo de jogo tenha um nome, tá? Então eu vou vir aqui, ó, aquele cara não existe, eu vou mandar criar aqui na interface, tá? E assim eu vou fazendo, ó. E aqui vou botar aqui mais um barra Nzinho. Certo? E aí ele vai colocar aqui, ó, descrição. O cara saber como é que é. Get descrição. Tá? Também não existe, eu vou ter que adicionar lá na mecânica a descrição. Certo? Então eu vou fazer o seguinte, enquanto o jogo não acabar, ele vai apresentando a palavra para o cara tentar adivinhar. Certo? Então vamos lá. Então eu vou botar aqui, ó, while mecânica ponto o jogo acabou, certo? Ele vai rodando. Então isso aqui, ó, é mais um método que eu tenho que adicionar lá, ó. O jogo acabou. Então, na verdade, enquanto o jogo não acabou, certo? Ele vai como é que fala? Tentar, né, fazer com que o cara adivinhe a palavra. Certo? Então, vamos lá.
Eu vou pegar aqui o banco de palavras aqui, ó. Banco, palavras. Vamos criar ele ali. É banco de palavras. Banco. New banco de palavras. Certo? Vamos pegar aqui também, ó, vamos deixar aqui por conta do jogo principal, pegar aqui o embaralhador, tá? Então, ó, mecânica aqui, enquanto o jogo não acabar, né, ele vai pegar uma palavra do banco, aqui, ó, palavra, ou não, né? Eu acho que quem tem que pegar, e agora eu fiquei na dúvida, se deveria ser a mecânica do jogo ou não. Eu vou deixar a mecânica do jogo porque ela pode pegar a mesma palavra se o cara errar, certo? Então eu vou tirar daqui, ó. Então palavra mecânica que vai me dar a palavra. Mecânica get palavra da rodada. Certo? Também não existe lá. Também vou ter que pegar aqui, ó. Certo? Então tá pegando ali a palavra e o embaralhador eu acho que eu vou pegar aqui, ó. Embaralhador. Fábrica do embaralhador, ponto, get random. Então, cada vez ele vai embaralhar de um jeito diferente. Certo? Então, vou botar aqui string embaralhada. Ele vai chamar aqui o embaralhador, ponto, embaralhar a palavra. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho que pedir para o cara adivinhar, né? Adivinhe qual a palavra. E aí eu vou colocar ela aqui, ó, embaralhada. Certo? Aí eu vou vir aqui, ó, vou dar uma colinha aqui, ó, no bizu, né? Vou pegar aqui o scanner. Nesse scanner aqui eu posso, inclusive, criar aqui bem no começo aqui, ó. Certo? Vamos importar ele aqui. E aqui vamos fazer aqui, ó, in ponto get next o que? Será que é só next? Vamos ver se é isso mesmo. Next line. Certo? Então o cara vai escrever, né? Vou colocar aqui, ó, string tentativa, certo? Ele vai pegar o next line ponto to uppercase, né? Tô colocando sempre tudo maiúsculo, certo? Então ele fez ali a tentativa, né? Eu vou também passar para a mecânica dizer o resultado, certo? Então ó, aqui eu vou botar aqui, ó, resultado mecânica ponto tentativa. Então vou passar ali a palavra. Aqui, ó, ao invés de tentativa, vou chamar de resposta. Então a palavra e a resposta.
certo? E aí ele vai ver se tá certo ou não. E vai dar o resultado aqui que eu vou imprimir. Certo? Então, eu vou imprimir aqui o resultado. Bom, não tem esse tentativa. Eu vou adicionar ali, tá? Na interface. E aí ele está colocando ali o resultado. Aqui, ó, no final, né? Eu vou colocar aqui, ó, print mecânica ponto resultado final. Certo? E aí ela vai retornar ali qual que foi o resultado, se tem quantidade de pontos, né, se é quantidade de acertos, né, e tal. Bom, então eu estou aqui com o meu método principal, né, então ó, enquanto o jogo não acabar, eu pego a palavra da rodada, né, pego ali o embaralhador, mando embaralhar a palavra, né, peço para o cara tentar adivinhar, eu vou pegar a resposta dele, vou falar para a mecânica o que é que ele falou, ela vai ver lá se está certo ou errado, vai me dar uma resposta, certo? E vai me retornar um resultado ali para eu dizer, e aí eu vou continuar ali o jogo até a mecânica me dizer que o jogo acabou, tá? Então, ó, eu tenho aqui a minha mecânica, né? Falta eu implementar a mecânica agora, tá? Então, eu vou vir aqui, nova classe. Eu vou ter uma que eu vou chamar aqui, ó, de morte súbita. Certo? Implementa aqui mecânica. Mecânica do jogo. Certo? Então, ó. Então, get nome, ó. Vou botar aqui. Morte súbita. Certo? A descrição é: tente adivinhar a palavra até errar. Certo? Aí, ó, o jogo acabou. Vai acabar o quê? Quando o cara errar, né? Então eu vou guardar aqui uma variável, certo? Que eu vou chamar aqui, ó, private boolean errou. A princípio ela vai ser false. Então, né, o jogo acabou aqui, ó, ele vai retornar que ele errou. Certo? O get palavra da rodada, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar lá do banco de palavras, né? Então vou criar aqui, ó, private banco de palavras, banco é igual a new banco de palavras, certo? Então aqui, ó, vai ser sempre uma palavra nova, né? Banco ponto get next. A tentativa eu vou fazer aqui, ó, se palavra for igual
a resposta, certo? Então, ele vai dar um return, acertou. Quero ver se consegue a próxima. Certo? Se não, né? Ele vai retornar aqui, ó. Errou feio. Errou feio. Errou rude. Certo? E aqui, ó, ele vai... O que ele tá reclamando aqui? Ah, tá faltando ponto e vírgula aqui, ó. E aqui, se ele errar, ele vai colocar o errou igual a true. Para o jogo acabar. Certo? No resultado final, eu quero dizer quantas palavras ele acertou. Certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, private int palavras certas. Começa com 0. E aí, aqui, ó, lá quando ele acertar, ó, ele vai dar palavras certas mais. Certo? Então, aqui, ó, o resultado final ele vai retornar: você conseguiu acertar palavras certas, palavras. Certo? Então, ó, implementei aqui a minha mecânica do jogo, ó. Vou salvar, né? Vou vir aqui Vou criar aqui a minha fábrica mecânica do jogo, né? Que eu tenho que criar também. Então, fábrica mecânica do jogo. Então, vou ter aqui, ó. Esse aqui vai ser fácil, né? Eu vou public static mecânica do jogo, get mecânica. Só get. Eu já chama fábrica mecânica do jogo, vai estar pegando o quê? Sei lá. Então, aqui, ó, eu vou retornar o morte súbita. Return new morte súbita. Certo? Então, aqui, ó, no meu main, ó, no meu principal, eu vou vir aqui, ó, e vou dar um fábrica mecânica do jogo.get. Certo? Então, salvo aqui. Vou jogar agora. Vamos ver se dá certo aqui, ó, antes de criar a próxima mecânica. Então, vamos rodar aqui, ó. Run as Java Application. Ih, deu pau aqui, ó. Onde que deu esse pau aqui, ó? Ih, na hora de pegar a palavra aqui, ó. Nesse get next aqui. Ih, será que ele tá ainda a mais? Tá pegando a referência, tá pegando o resto aqui pelo tamanho. Acho que eu vou pegar pelo tamanho -1 aqui, ó. Vamos ver se funciona melhor. Talvez tenha que fazer isso pro embaralhador. Vamos ver. Se der pau, a gente... Então, vamos rodar de novo aqui. Agora foi, ó. Adivinhe qual a palavra. E agora? Eu acho que é o Legolas.
Legolas. Acertou. Ih, esse aí tá difícil, hein? Sauron. Ei, deu pau, olha lá, ó. -5. Ah, ele tá pegando negativo aqui. Olha só que safado, hein? Nada do que um math.abs aqui não resolva, né? Certo? Pronto. Agora você não vai me perturbar mais, pô. Eu tava ganhando aqui. Puxa vida. Vamos rodar agora. Ih, qual que é esse, gente? Putz. Aragorn, será? Valfenda. Ó, tô bom, hein? Vou errar aqui agora. Faflaf. Errou feio, errou rude. Ó. Conseguiu acertar 2 palavras. Ele encerrou. Certo? Como eu tô em sala de aula, tem até os risinhos, como se fosse aquela, né, aquela comédia assim, né, que tem aqueles risinhos que ri pra você, né? Certo? Aí o pessoal aí que, né, que estiver assistindo depois já sabe a hora que tem que rir, né? Porque o pessoal ri. Bom, fizemos essa mecânica. Vamos ver se a gente consegue fazer uma mecânica diferente aqui. Certo? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer uma mecânica agora baseada em pontos, né? Então ela vai funcionar assim. A pessoa vai adivinhar sempre 5 palavras. Cada palavra que ela acertar vai ser 100 pontos. Certo? Toda vez que ela errar, eu tiro 50 dela. Tá? E aí ela fica tentando até acertar. Então vamos lá. New, né? Nova classe. Vou chamar aqui de 5 tentativas. 5 palavras. 5 palavras, infinitas tentativas. Ó, esqueci daqui do implements. Mecânica do jogo. Certo? Então vamos botar aquele monte de métodos aqui, ó. E o nome tem que ser aqui, ó. Cinco palavras. Botar assim, ó. Tente à vontade com 5 palavras. A descrição é: tente fazer o máximo de pontos com 5 palavras. Então, ó, o jogo vai, eu vou contar aqui, ó, né? Eu vou fazer assim, ó, private int, né? QTD palavras, né? Também começa com 0. Quando o jogo vai acabar, né? Quando o QTD palavras for igual a 5. Olha, eu vou até colocar aqui, ó, QTD palavras jogadas ou acertadas, né? O cara tem que acertar, né? Tem que ser igual a 0. Então, ó, quando as palavras que ele acertou foram 5. Certo? Vamos lá. Get palavra da rodada. Vamos lá. Eu já vou começar com uma palavra aqui.
Vou criar aqui o banco, né? Banco de palavras. Banco é igual a new banco de palavras. Já vou começar com uma palavra aqui, ó. Private string palavra corrente. Banco.getNext. Já vou começar ali com uma palavra. Tá? Então a palavra da rodada aqui, ele vai sempre, né, pegar a palavra corrente ali. Certo? Então a tentativa aqui, ó. Deixa eu copiar aqui, vai. Aqui, ó, quando for assim, ele vai dar um tente de novo. Né? Quando ele errar, vai rolar um tente de novo. Aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Acertou. Você ganhou 100 pontos. Ó, tem que guardar os pontos também, ó. Então vamos lá. Private int pontos. Também começa com 0. Você ganhou 100 pontos. Pontos mais igual 100. Né? Aqui vai perder 50. Então pontos menos igual 50. Tudo tem que ter uma consequência, né? Certo? Então, não deu. Perdeu 50 pontos. Tente de novo. Certo? E aqui, ó, quando ele acertar, ele tem que gerar uma nova palavra aqui para a palavra corrente, ó. Então, só nesse caso aqui que ele cria, ó. Então, nesse caso, ele cria e ele incrementa um nas palavras acertadas. Como é que é? Quantidade de palavras acertadas mais. Certo? Senão ele só perde 50 e fica preso ali. Você conseguiu pontos. Certo? Aqui eu poderia, ó, se for abaixo de 200, seu panguá, né? Pô, faz direito esse negócio, né? Se for 500, pô, fez o máximo, né? Tá? Mas aí eu vou botar só assim mesmo. Ok? Bom, então eu vou vir aqui na minha fábrica e agora vou fazer com que ele crie os 5 palavras infinitas tentativas. Tá? Note que o meu principal lá eu nem mudei. Tá? Então, vamos lá, ó. Você vai jogar no modo tente à vontade com 5 palavras. Descrição. Tente fazer o máximo de pontos com 5 palavras. Ó, eu não tô gostando de uma coisa aqui, ó. Sabe o que que é? Não tô gostando que não tem muito espaço aqui, ó, entre a descrição e a primeira palavra. Então, a descrição aqui também eu vou dar uns barra N aqui, ó. Muito bom. Agora vai ficar bonito pra caramba, ó. Ah, agora sim, ó. Eu acho que esse aqui é o Sam. Ó, ganhei. Que é isso, gente? Eu vou colocar aqui, ó. Fellow. Ih, que é isso, gente? Ia lá, a fábrica do embaralhador também tá com pau. No get random. Olha, ele também tá dando -1 aqui, ó. Eita, nós, hein? Vamos dar um math.ab
ABS aqui, ó. Salva aqui. Vou ter que jogar tudo de novo aqui, ó. Ah, agora eu já sei, né, ó. Elfo. Caraca, que é isso? Eu vou errar aqui, ó. Vou colocar Dofro. Tente de novo. Ah, puxa, é Frodo. Sam. Galadriel. Errei. Gandalf. Eita, ó, quase que eu perco aqui, ó. Sauron. Olha lá, ó. Consegui 400 pontos, que eu errei 2 vezes, ó. E ele me deu, né, 5 palavras diferentes. Certo? Então a gente vê, ó, aqui até o andamento do jogo aqui, ó, eu consegui tá encapsulando dentro dessa classe mecânica do jogo, dentro dessa abstração, né, mecânica do jogo, para conseguir como é que fala? Fazer aqui funcionar. Tá certo? Então é isso, né? A gente viu aqui como que as abstrações e as interfaces fazem com que a gente consiga, né? Por exemplo, ter ali vários embaralhadores, ter ali vários mecânicas, né? No caso aqui, ó, por exemplo, qual que é a mecânica? Poderia ser uma opção que eu escolho no começo do jogo, né? E aí a implementação em si do jogo é a mesma, só muda a instância. O embaralhador também, né? Ele pega aleatório. É muito fácil agora eu criar, por exemplo, vários tipos de embaralhador aqui. Um que sei lá, troca aleatório, né? Um que não sei, troca só 2 letras, né? E aí, por exemplo, eu com diferentes embaralhadores eu poderia ter, por exemplo, ó, embaralhador mais difícil ou mais fácil, né? Ou palavras mais fáceis, mais difíceis, né? De acordo com o número de letras, por exemplo, né? Então dá para ver que é possível modelar. Uma coisa interessante nesse exemplo, né? É que, por exemplo, eu comecei sem saber quais métodos de mecânica do jogo eu ia criar. Né? E eu fui criando à medida, ó, aqui eu vou precisar saber se o jogo acabou, aqui eu vou precisar isso, precisar daquilo, e criei aqui a minha interface, né, baseado na minha necessidade aqui, né, certo? Eu fui criando aqui esses métodos e depois eu criei as implementações, certo? Espero que tenha sido um exemplo aí que deu para ver, né, essa questão da modularização, da flexibilidade que a gente consegue, né, usando aí a orientação